Paz do Senhor, meus queridos irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 82 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos comentar sobre 1ª, 2ª e 3ª de João e Epístola de Judas. A gente vai tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito demorado. Então vamos passar aqui algumas notas introdutórias sobre a Epístola de João, ou as Epístolas de João, né? O autor, o Espírito utilizou-se do apóstolo João para nos dar esses 3 relatos que levam o seu nome, e também Apocalipse. Então João, ele é autor de várias obras no Novo Testamento. A Epístola, tanto a 1ª quanto a 2ª e a 3ª, Apocalipse, mas também nós temos o Evangelho, o 4º do Novo Testamento, que é o Evangelho de João. Então ele é autor aí de 5 escrituras, né? Evangelho, 3 epístolas e Apocalipse. Então essas 3 epístolas complementam-se e fornecem um retrato completo da vida cristã. O Evangelho de João, ênfase na salvação, na história passada, Cristo morreu por nós, o Verbo que se fez carne. As epístolas de João, ênfase na santificação, experiência presente, Cristo vive em nós e o Verbo torna-se real em nós. Apocalipse de João, ênfase na glorificação, esperança futura, Cristo vem por nossa causa e o Verbo conquista. Então esse é o resumo aí dos escritos de João, fazendo aí um comentário onde um escrito vai complementando o outro. O objetivo: João estabeleceu 5 propósitos para a sua primeira epístola. Ter comunhão, capítulo 1, versículo 3. Ter alegria, capítulo 1, versículo 4. O cuidado para não pecar, capítulo 4, versículo 1 e 2. E derrotar o engano, capítulo 2, versículo 26, e trazer junto de nós a certeza da salvação, capítulo 5, versículo 13. Análise. A carta, a primeira epístola de João, em 2 divisões. Os capítulos 1 e 2 enfatizam a comunhão. Os capítulos 3 a 5 enfatizam a filiação. Em cada sessão, João apresenta 3 testes básicos: obediência, andar na luz; amor, andar em amor; e verdade, andar em verdade. A seguir, nós vamos fazer um breve comentário sobre a segunda epístola de João. O João, já era idoso, escreveu a segunda carta para uma igreja local. Os versículos 2 e 3 são introdutórios da segunda carta de João. Observe como a verdade e o amor andam de mãos dadas. O cristão não pode ter comunhão onde houver doutrina falsa. A seguir, João lida com 2 questões específicas. A primeira questão é a prática da verdade, versículo 4 até o 6. E a segunda questão é a proteção da verdade, versículo 7 até o 11. E também João vai tratar aqui na sua epístola, né, na sua segunda carta, sobre questões interessantes que a gente vai retomar aqui. Quando a gente fala sobre a prática da verdade, a gente vai observar que nesta segunda epístola de João há uma repetição do verbo andar. Então a verdade é a força motriz da nossa vida. Não algo que apenas estudamos ou que cremos. Não basta conhecer a verdade, precisamos demonstrá-la pelos nossos atos, onde quer que estejamos. E quando a gente fala sobre proteção da verdade, que João trata nessa segunda epístola, lá no versículo 7 até o 11,
Ele fala sobre os que enganam, os que destroem e os que se desviam. Então vamos observar isso. Os que enganam, versículo 7. Aqui João se refere aos falsos mestres. Então tem que ter muito cuidado, um discernimento muito aguçado, porque os falsos mestres atuam de maneira sorrateira. Por isso que eles conseguem enganar. O versículo 8 fala dos que destroem. Nesse versículo, João adverte-nos de não perdermos as coisas que realizamos em Cristo ao nos envolvermos com doutrinas falsas, porque isso pode destruir, fazer cair por terra tudo aquilo que nós já conquistamos em Cristo. E o versículo 9 fala sobre os que se desviam. Aqui a palavra que ele usa, a palavra ultrapassa, significa passar dos limites, transgredir. Ou seja, esses falsos mestres não se contentam em ficar nos limites da palavra de Deus. Eles são progressistas e modernos, preferem ir além dos ensinamentos da Bíblia. Porém, nós temos que permanecer na doutrina e afirmar os fundamentos da palavra de Deus. João nos adverte de não convidar esses falsos mestres para nossa casa e nem mesmo cumprimentá-los no sentido de termos comunhão com eles. Compartilhamos as obras maléficas deles em qualquer ajuda que damos a eles. Então, quando a gente ajuda essas pessoas, recebe em casa, os ouve, nós estamos compartilhando das obras maléficas deles. Então, esses falsos mestres, esses hereges, nós não devemos nem ter comunhão com eles. Antes de receber uma pessoa em sua casa ou de fazer doações para essas pessoas, descubra o que essa pessoa pensa. Se tiver alguma dúvida, converse com o seu pastor. É comum hoje, nessa gama de informações que temos na internet, e muitos desses pregadores virtuais pedirem ofertas, pessoas que deixam de ofertar e até mesmo de devolverem o dízimo do Senhor na igreja local onde elas congregam para investir nessas pessoas, e muitas delas são falsos mestres, hereges. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito disso, ou de alguém, ou dos ensinamentos de alguém, procure o seu pastor. Ele vai ser a melhor pessoa para te orientar como você deve proceder. Então vamos aqui para 3 de João. João escreveu a 3ª carta para um membro da igreja local que estava perturbado com problemas. Na carta, João menciona 3 homens. Gaio, um cristão próspero, versículo 1 até o 8. Ao se referir a ele, João usa 4 vezes a palavra amado, versículo 1, versículo 2, 5 e 11. O versículo 2 sugere que Gaio não está bem de saúde ou está se recuperando de uma doença, mas a vida dele era uma vida espiritual saudável. Gaio era o tipo de cristão de que os outros sentem prazer em falar. Os irmãos, provavelmente os evangelistas e missionários itinerantes, principalmente os enviados por João, tinham se encontrado com Gaio e ido à sua casa. Eles relataram que Gaio andava, na verdade, e tentava com fidelidade ajudar os diferentes tipos de trabalhadores da obra de Deus que passavam pelo seu caminho. Lembre-se que na época de João não havia hotéis, mas apenas hospedarias desconfortáveis, e muitas vezes essas hospedarias públicas eram perigosas. Os evangelistas itinerantes, principalmente os enviados por João, eram recebidos por Gaio com maior alegria. Gaio os hospedava, os alimentava. Gaio era o tipo de cristão que amava receber os cristãos e apresentá-los à medida que iam de um lugar para o outro. Diótrefes, aí já se trata de um cristão soberbo, versículo 9 e 10. Ele queria ser o chefe da igreja local, porque amava ter destaque e ser o primeiro em tudo. Diótrefes se recusou a reconhecer a liderança do apóstolo João, a maior autoridade apostólica viva na época, um homem com quase 100 anos de idade, e foi desrespeitado por Diótrefes. Que absurdo, meu Deus!
Diótrefes contava mentiras a respeito de João. Olha o nível que Diótrefes chegou. Seria mais fácil solucionar esse problema se os membros da igreja se lembrassem de não darem ouvidos às acusações contra o pastor, sem presença das testemunhas. Os crentes sabiam disso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, isso foi propagado entre as igrejas. Ele também se recusava a ajudar os irmãos, e chegou ao ponto de dominar a igreja e expulsar alguns membros. O Novo Testamento ensina que há casos de disciplina em que a expulsão do membro é necessária. Porém, Diótrefes dispensava as pessoas sem lhes dar oportunidade de defesa, ou de ser ouvidas pela congregação, ou pelo corpo clerical, pelo corpo de obreiros. Esse tipo de membro destrói a igreja. Eles, em sua ânsia por poder e autoridade, pisam na verdade, ignoram a Bíblia, ferem o Espírito Santo e acabam dispersando o rebanho de Cristo. Agora nós vamos falar de um outro cristão aqui muito maravilhoso, muito abençoado, que é o Demétrio. Versículo 11 e 12. Demétrio é aqui chamado de um cristão agradável. Diótrefes era um tipo de pessoa que os outros sequer podiam pensar em imitar. Já o Demétrio não. Demétrio era um cristão que dava bom testemunho dele, acerca também da palavra de Deus. Ele pregava a palavra de Deus com bom testemunho, a partir mesmo da sua própria vida. As igrejas de hoje precisam de mais pessoas como Gaio e Demétrio, e precisam ter cuidado com pessoas como o Diótrefes. O Diótrefes era canseiro, irmãos. Misericórdia daquele homem. Bom, vamos agora falar sobre a Epístola de Judas, para o vídeo não ficar muito grande. O escritor é o meio-irmão de Jesus, a quem Marcos, capítulo 6, versículo 3, chama de Judas. Tiago, outro meio-irmão dele, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, viu o Cristo ressurreto. Assim, com certeza, Tiago e Judas tornaram-se crentes nessa mesma época. Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, menciona que os irmãos de Cristo participaram da reunião de oração anterior ao Pentecostes, ou no evento do Pentecostes. Observe que Judas não se vangloria de seu relacionamento humano com Cristo. Ele prefere referir-se a si mesmo como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas tem o cuidado de mencionar que o verdadeiro cristão guarda-se em Cristo, versículo 1 e o 24. O objetivo da carta, versículo 3 e 4. Judas começou a escrever uma mensagem sobre salvação, porém o Espírito o levou a abandonar esse tema e advertiu os crentes em relação aos falsos mestres que estavam se introduzindo na igreja. Observe, Judas tem muitos versículos que fazem paralelo com 2 de Pedro capítulo 2. Judas escreveu depois de Pedro, pois este profetizou que haveria falsos mestres, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 3. E Judas declara que eles já estavam trabalhando no meio da igreja. Ele os identifica com as pessoas descritas por Pedro. Eles se introduzem na congregação com dissimulação, trazem doutrinas falsas e vivem em pecado. A frase transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, versículo 4, quer dizer que eles ensinam que a graça lhes permite viver da forma que desejarem. Será que está acontecendo isso na igreja hoje, irmãos? Tem muitas igrejas que ensinam isso aí, tenham cuidado, hein? Judas já falava sobre isso, praticamente, 2000 anos atrás. Então, tenhamos cuidado com essas igrejas, viu? Igrejas que ensinam sobre graça, hipergraça. Você aceitou Jesus, pode fazer o que quiser, que não dá nada não. Nada que você fizer vai tirar a marca de Jesus de você. Toma cuidado com essas igrejas. Judas já avisava que essa turma aí são falsos mestres, hein? Bom, como os cristãos devem reagir a esse perigo? Judas ordena o seguinte lá no versículo 3: batalhem diligentemente pela fé, que dá a entender que isso aí é uma luta, é uma batalha. Porque as falsas doutrinas, viver de qualquer forma,
Isso é agradável, ó, à natureza humana, à carne. Tome cuidado. O argumento, versículos 5 até o 16. Nessa sessão, Judas trata da condenação dos falsos mestres e de seus seguidores. Ele cita 7 exemplos do Antigo Testamento a fim de provar seu ponto de vista. Israel, versículo 5. Deus libertou Israel do Egito e suas pragas, mas depois teve que destruir os descrentes. Judas deixa claro que esses homens não eram crentes. O versículo 19 deixa claro que eles não têm o Espírito. Apenas fazer parte da igreja não é um sinal que essa pessoa está salva. Segundo, os anjos caídos, versículo 6. Provavelmente Judas está se referindo à posição e dignidade que os anjos tinham no céu, aquela posição que eles não mantiveram, mas por causa do pecado, do engano de Satanás, caíram dela. As cadeias eternas se referem às cadeias de trevas ou escuridão, de acordo com 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Não significa cadeias literais e trevas literais, mas é uma linguagem figurativa. Neste mundo atual, onde com poderes e liberdades restritos, excluídos do céu, eles, como prisioneiros condenados, aguardam seu destino. Essa é a ideia desse versículo. Sodoma e Gomorra, versículo 7. A expressão como aqueles sugere que os pecados dessas cidades se comparam com a prostituição dos anjos, versículo 6. Em 2 de Pedro 2, 6 a 8, essas cidades perversas são examinadas. Judas afirma que o julgamento dessas cidades é uma imagem do inferno. Versículo 8 até o 9, Miguel e Moisés. O arcanjo Miguel é o anjo especial para Israel, Daniel 12. A passagem parece referir-se ao sepultamento de Moisés, Deuteronômio 34, versículo 6. Judas menciona que o arcanjo não repreendeu Satanás, pois era necessário mais autoridade que ele tinha para fazer isso. Miguel deixou a repreensão para Deus. Esses falsos mestres, em sua soberba, desprezam as autoridades e, em seu pecado e em sua ignorância, difamam coisas santas. Versículo 11. Caim. Caim, o assassino, exemplifica a raiz do pecado de quem tem ódio e inveja dos piedosos, como é o pecado desses sedutores. Versículo 11. Balaão. O erro de Balaão envolveu levar os outros a pecar para obter ganho pessoal. Balaão, com o intuito de ganhar dinheiro, levou Israel a pecar, apesar dele conhecer a verdade. E por último fala sobre Corá. Corá e seus seguidores rejeitaram a autoridade divina dada a Moisés e a Arão, o sumo sacerdote, e tentaram assumir o poder. Os falsos mestres tentam promover a si mesmos e ignoram a autoridade daqueles que estão sobre eles. Eles, como Corá e seus seguidores, serão julgados. Isso é fato. Para nós terminarmos a admoestação. Deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Precisei pausar o vídeo aqui, não sei se teve algum corte, para uma sessão de espirros. A admoestação, versículo 17 até o 25. À luz dessa situação, como os cristãos devem agir? A primeira coisa a fazer é lembrar a palavra. Veja 2 de Pedro capítulo 3. Cristo predisse que apareceriam escarnecedores, agora eles estão presentes. O aumento da apostasia é uma evidência da determinação de Satanás em bloquear as verdades da palavra de Deus. O cristão tem de crescer espiritualmente a fim de edificar-se no Senhor. Eles guardam-se no amor de Deus e vigiam o retorno de Cristo ao orar no Espírito, à medida que o Espírito os guia na oração. Veja Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E também ao obedecer à palavra de Deus. Como os cristãos devem agir em relação aos que seguem esses falsos líderes? Ele admoesta, Judas admoesta: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Versículo 22. Em outras palavras, trate cada situação de forma individual.
Algumas pessoas precisam de misericórdia, outras podem ser salvas e arrebatadas do fogo. Porém, há algumas que chegaram a tal ponto que estão além de qualquer ajuda. Judas adverte-nos de não nos deixarmos contaminar pelas pessoas que tentamos ajudar. Os sacerdotes do Antigo Testamento não podiam macular suas vestes. E o cristão do Novo Testamento, que também é sacerdote, deve guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Judas encerra a sua epístola com uma bênção maravilhosa em que enfatiza o poder de Cristo em guardar aqueles que são seus. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.